Bem-vindos de volta ao canal User. Hoje mergulharemos na intersecção mais lucrativa e tecnicamente exigente das finanças modernas, desvendando o processo completo e extremamente detalhado do zero ao avançado, como configurar e treinar IAs para tradar em protocolos DeFi. Esta não é uma análise superficial, mas sim um roteiro técnico que exige compreensão da Ethereum Virtual Machine, de modelos de aprendizado por reforço e da arquitetura de contratos inteligentes. Começando pela fundação do nosso ecossistema de trading autônomo, a infraestrutura de dados é o ponto crucial. Nosso agente de imposto automóvel não pode operar em tempo real sem acesso de baixa latência ao estado da blockchain, o que implica na necessidade de operar nós de alto desempenho, preferencialmente utilizando clientes como Geth ou Erigon configurados para modo de arquivo e acesso RPC otimizado. A ingestão de dados não se limita apenas aos blocos confirmados, mas crucialmente a mempool ou Pending Transaction Pool, que é onde a vantagem algorítmica é conquistada. Monitoramos o vezes mempool para identificar ordens pendentes de alta magnitude, grandes desalinhamentos de liquidez e, mais importante, as intenções de outros asterisk searchers, asterisk do MEV Maximum Extractable Value. A decodificação desses dados brutos de transação exige o uso de bibliotecas Web3, como Web3.py ou Ethers, para parsear o call data de transações que interagem com roteadores de AMIs Automated Market Makers, como Uniswap V2 ou V3, ou com protocolos de empréstimo como a Aave Compound, transformando o hexadecimal obscuro em informações estruturadas de interesse, como o Amounting, Amount-to-Timing e o Path de swap. A partir desta base de dados em tempo real, construímos o estado para o nosso modelo de inteligência artificial. No contexto DeFi, esse não é simplesmente o preço de fechamento, mas um vetor multidimensional complexo que inclui a distribuição atual de liquidez concentrada em pools Q3, a volatilidade implícita derivada de feeds de oráculos ou de Twappes Time Weighted Average Prices, a taxa de gás atual e projetada em Gwei, e a profundidade do mempool em relação a transações de arbitragem pendentes. Esta etapa do Feature Engineering é crítica, pois a IA automóvel só pode aprender a partir das variáveis que lhe são apresentadas, e o sucesso reside em fornecer features que capturem a dinâmica não linear da liquidez on-chain. Passamos então ao cerne do treinamento, o aprendizado por reforço reserva legal, pois o trading algorítmico em DeFi é um problema sequencial de tomada de decisão sob incerteza e competição. Utilizamos arquiteturas como Deepco Networks DKN ou, preferencialmente, algoritmos baseados em política como Proximal Policy Optimization, PPU devido à sua estabilidade em espaços de ação contínuos e discretos. O espaço do aka asterisk A do nosso agente é definido pelas interações permitidas com o protocolo, o que pode incluir executar um swap simples, adicionar liquidez em um range específico para V3, remover liquidez ou iniciar uma transação atômica complexa como um flash loan. A vezes função de recompensa R é definida pelo lucro líquido da transação, descontando rigorosamente o custo do GASU, GASUZ, multiplicado pelo gas price efetivo e o slippage incorrido. Um dos desafios mais avançados é a integração de flash loans na política de trading, permitindo que o agente execute arbitragens de capital intensivo sem possuir
O capital subjacente. O agente de imposto automóvel deve ser treinado para reconhecer uma oportunidade de arbitragem multidex. Por exemplo, Uniswap Fetiga FIES Balancer versus Curve e, em milissegundos, construir e simular a transação atômica que envolve tomar o empréstimo, por exemplo, 1 milhão de ETH, de AVE 2, swap 1 ETH para DAI index A3, swap 2 DAI para ETH index B, e 4, repagar o empréstimo, mais a taxa, tudo dentro da mesma transação. EVME, o modelo PPU. Deve aprender a ponderar o risco de falha revert versus o lucro potencial, onde a falha significa que o custo do gás é perdido. Para mitigar isso, a IEL deve primeiro rodar a transação em um ambiente de fork local da blockchain como Arjat ou Anval para garantir que o lucro líquido seja positivo, antes de submeter a transação real ao mempool. A complexidade aumenta exponencialmente quando consideramos a vezes liquidez concentrada em protocolos V3. Aqui, o agente de imposto automóvel não está apenas decidindo se tradar, mas onde posicionar o capital como provedor de liquidez LP. O treinamento da IEL deve incorporar a previsão de volatilidade futura para determinar o range de preço ótimo PP. Se o agente posicionar a liquidez muito estreitamente, maximiza as taxas, mas aumenta drasticamente o risco de *impermanent loss*. Se o preço sair do range, se posicionar muito amplamente, minimiza o yield, mas reduz a eficiência do capital. O modelo de reserva legal precisa ser capaz de aprender políticas de gestão de posição que envolvam a remoção e o reposicionamento dinâmico da liquidez, tratando a escolha do range como uma ação contínua ou um conjunto de ações discretas pré-definidas. Finalmente, alcançamos o domínio do MView ambiente de trading em DeFi adversarial e qualquer transação lucrativa, submetida ao mempool, será imediatamente observada e, se possível, front-run ou sanduichada por outros. *bots searchers*. A EMAL deve ser treinada não apenas para encontrar oportunidades, mas para proteger sua execução. O método avançado de implantação envolve a utilização de serviços de Private Transaction Relay, como Flashbots, que permitem que o searcher submeta 1 vezes bundle de transações diretamente a 1 vezes builder, de blocos, contornando o vezes mempool público e garantindo a atomicidade e a ordem de execução. Nosso agente de imposto automóvel precisa aprender a calcular o vezes bid de gás ótimo a ser pago ao validator vezes a gorjeta MIV, para garantir a inclusão e a prioridade do bundle. Este cálculo é uma otimização dinâmica complexa, pois 1 vezes bid muito baixo pode resultar na perda da oportunidade para um competidor. E 1 vezes bid muito alto pode corroer todo o lucro da arbitragem. A IEL deve modelar as funções de recompensa dos searchers concorrentes e prever o vezes bid mínimo necessário para vencer o Priority Gas Auction PGA. Implícito, esta é a fronteira do trading algorítmico em DeFi, onde a vitória é definida pela velocidade da fibra ótica e pela sofisticação do modelo preditivo de competição. Para
A implantação, utilizamos um pipeline CI/CD robusto que permite a atualização rápida do modelo DINAL automóvel e do contrato proxy de execução. O contrato inteligente de execução, escrito em Solidity, deve ser minimamente otimizado em termos de gas e projetado para ser o mais stateless possível, recebendo as instruções de ação U vezes payload da transação do agente DIN offchain rodando em Python, TensorFlow, PyTorch e apenas executando a lógica de interação com o protocolo Aave, Uniswap, etc. A segurança é primordial, e o contrato deve implementar rigorosos controles de acesso e verificações de retorno, revert, para garantir que ele só possa ser chamado pelo endereço do agente DINAL automóvel e que qualquer flash loan seja repago com sucesso. A latência de ponta a ponta, desde a observação da mudança de estado no mempool até a inclusão do bundle no próximo bloco, deve ser mantida abaixo de 50 milissegundos para manter a vantagem competitiva em mercados saturados de MIV. Se este conteúdo agregou valor, não se esqueça de se inscrever no canal User para dominar o mercado.